Bom, agora a gente fala sobre a COP30. A primeira-dama Janja da Silva pediu desculpas a artistas pelo calor durante um dos eventos da COP30 em Belém. Segundo a Janja, o governo já sabia das dificuldades de levar a conferência para a capital paraense, mas se sentiu na obrigação de se desculpar pelo clima bastante quente, segundo Janja. Hoje os termômetros marcaram 33 graus. A atividade contou com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, de líderes indígenas, atores como Kleber Toledo e Giovanna Nader, entre outros convidados. Alguns dias antes, a primeira-dama já havia zombado dos preços dos alimentos na COP30. Ao encontrar jornalistas nos estúdios montados no evento, Janja perguntou se eles tinham comprado coxinha. E hoje, a ONU criticou a organização da COP30 pelo que considerou falhas de infraestrutura e também de segurança. A entidade exigiu que os problemas sejam resolvidos. Bom, e agora a gente vai direto para Belém, conversar com Carlo Cauti para falar mais sobre o novo dia na COP30. Carlo Cauti já tirou até o paletó, que está bastante quente, não está aguentando aí o calor de mais de 30 graus. Conta pra gente que até a ONU chegou a reclamar da organização do evento e está exigindo mudança. Você imagina, a COP30 foi decidida lá em final de 2023, que seria em Belém. Demoraram 2 anos e não conseguiram terminar aí todas as obras, né, necessárias para deixar o evento compatível para receber os convidados. Boa noite, Cauti, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite, Silvio, boa noite, Segré, boa noite, Marcília, boa noite, Consta, boa noite ao nosso público. Novo dia, novo vexame, né? É um vexame por dia aqui na COP30. Estamos aqui na Blue Zone. Vocês pediram e acabei fazendo a entrada ao vivo direto daqui desse grande corredor que vocês estão vendo. Acabou de passar do meu lado a ministra Sônia Guajajara com uma tonelada de gente em volta, né? Não sei se vocês perceberam, até a terra até aqui tremeu, né? A câmera tremeu. Aqui está, essa aqui é a área onde estão as delegações, né? A imprensa, aquilo que devem ser os negociadores, né? Vocês estão vendo no meu lado essas grandes salas, que são salas de reunião, deveriam ser salas de reunião, reuniões que são fechadas para a imprensa, então a gente não sabe exatamente o que está sendo discutido lá dentro. Agora, muito calor por aqui. Primeiro dia eu tive que tirar o paletó, porque até então eu fazia nossas entradas ao vivo diretamente da Casa dos Seguros, onde havia ar-condicionado. Aqui, nesse grande corredor, o ar-condicionado tem, mas não funciona ainda hoje de forma adequada. Ainda é muito calor aqui dentro. Hoje melhorou um pouquinho após essas fortes reclamações da ONU. A ONU escreveu uma carta reclamando formalmente, além do calor, né, impossível, inaceitável, algo desumano, né, para qualquer tipo de atividade de trabalho. Além disso, também a questão de segurança, uma segurança que estava achando inadequada. Vocês viram, passou de novo a Sônia Guajajara e está tremendo novamente a câmera aqui, né? Uma segurança, não está dizendo, uma segurança inaceitável, como a gente viu, uma invasão de indígenas usando o calçado da Nike e com uma bandeira da Palestina, que quase chegaram até os pavilhões das delegações, ou seja, a área restrita aqui, né, da Blue Zone. E por isso a ONU, né, o responsável da ONU, o secretário executivo do Braço Climático das Nações Unidas, Ossino Stein, escreveu uma carta para o governo Lula reclamando dessas condições inadequadas e exigindo um plano de segurança, um plano para melhorar o clima literalmente aqui dentro. Agora, para jogar a bola para vocês aí no estúdio, como a Janja disse, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, então já aproveito para perguntar para o doutor Marcília se nesse caso não é culpa, é dolo, né? Dolo grave, né, doutor Marcília? Diga lá, Marcília. É dolo, na verdade, a omissão dolosa, né? A gente tem aqui a ausência de cuidado quando é algo que você pode prevenir, ela também se torna dolosa. Não é apenas negligência, né? E, aliás, a gente tem falado isso, né, Cauti? Tudo o que acontece aí parece que já foi previsto antes, parece que foi construído para dar errado, parece que o erro é vantajoso para as pessoas que estão por trás dessa COP30. Pois é, o problema é que o Brasil vai passar um grande vexame com tudo isso, porque além de uma carta
da ONU. Provavelmente é o primeiro caso da história das COPs, a primeira vez em 30 anos de COP que a ONU se sente na obrigação de ter que enviar uma reprimenda escrita para o país hóspede, dizendo que as estruturas estão inadequadas, como estão. Porque a ONU foi até elegante, se limitou a reclamar da segurança e da temperatura. Mas não falaram, por exemplo, dos banheiros, que são algo realmente vexaminoso, né? Nem a pior caserna do interior do Piauí tem banheiro, com todo respeito pelo Piauí, tem banheiros tão sujos como esses, ausência de comida, custos muito altos, ou seja, um desastre de organização. O Cautio, só para corrigir a informação, o documento da ONU cita também os banheiros, viu? Que vários foram interditados e pediram, inclusive, reparos em relação aos banheiros, à infraestrutura aí da COP. Até isso tem reclamação no documento. Deixa eu passar para o Silvio. Então, assim, diga, o Silvio também tem uma pergunta, aí você emenda, Cautio. Vamos lá. Cauti, boa noite para você. Bom, banheiros, né? Um documento da ONU citando banheiros numa conferência mundial que acontece no Brasil. Eu tenho duas perguntas muito breves. A primeira é se alguma autoridade ainda está em Belém, porque não há repercussão nenhuma nos jornais do mundo. Eu não encontro mais nada sobre a COP, além dessas queixas que você acabou de reportar. E a segunda pergunta é, repetindo o que falamos ontem, você passou de novo no stand da OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que tem um contrato sem licitação de R$500 bilhão. Apareceu alguém nesse stand ou continua vazio? Olá, Gil, boa noite. Vamos lá, respondendo à primeira pergunta. Olha, eu vi por aqui a ministra Margarete Menezes, que estava passando agora, logo aqui, falando com a imprensa. A Sônia Guajajara passou 2 vezes aqui do meu lado. Agora eu tenho o ministro Jader Filho, que está dando uma entrevista bem aqui do lado. Mas todas as autoridades brasileiras e autoridades internacionais, não há mais ninguém, não há chefes de Estado de governo. Eles foram embora na primeira semana. Alguns líderes, por exemplo, o Friedrich Merz, né, o chanceler alemão, ele basicamente ficou poucas horas no Brasil. Ele sequer ficou um dia aqui. Então, mas isso também é indicativo do interesse nos outros países na COP e também nas soluções propostas pelo Brasil. Lembrando que o Brasil propôs um fundo para juntar 125 bilhões de dólares. Até o momento, estamos quinta-feira, apenas 5 bilhões e meio de dólares foram prometidos, 1 bilhão deles é do próprio Brasil. Então, até o momento, o fracasso retumbante, a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha, até a China se recusaram a colocar dinheiro nesse fundo proposto pelo Brasil. Então, total desinteresse por parte da maioria dos países do mundo e também eles não vão colocar dinheiro nessa empreitada brasileira, alegando, abre aspas, riscos financeiros, fecha aspas, porque é uma ideia, é um fundo que não tem nem pé nem cabeça. Respondendo à sua segunda pergunta, eu voltei hoje até lá, aquele stand, inclusive mandei uma foto para a nossa produção, não sei se dá para mostrar para o nosso público, como o stand da OEI está bem na frente do stand do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. Pelo menos o MPF deveria investigar, né, essa licitação, aliás, esta entrega, né, sem licitação de R$500 bilhão, trabalho de R$500 bilhão para organizar. Aqui a gente está vendo o stand da OEI bem na frente do stand do Ministério Público Federal, né? Então, não há alguma atividade, algum painel bem superficial, nada de concreto, mas na Green Zone, onde fica a OEI, de fato, é mais uma feira hippie do que um evento internacional. Depois, não sei se dá para mostrar também outras fotos, tem gente vendendo miçanga, tem índio fazendo tatuagem sentado no chão, tem gente pichando parede com símbolos da Palestina, ou seja, é algo que parece muito mais uma reunião de coletivos estudantis, aqui a gente está vendo, do que uma conferência internacional. E lá também um calor asfixiante. Colégio, né? Essas fotos aí. Feira de Ciências. Feira de Ciências de colégio. Caute, segura aí que o Consta também tem pergunta. Olá, Caute. Como a gente sabe, o presidente Donald Trump ignorou essa micareta do clima, como chama o próprio Silvio, né? E ainda chamou atenção para a hipocrisia do evento. Mas o governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi tirar uma casquinha e alfinetar o Trump. Aqui na imprensa americana, ele não teve grande repercussão. Como é que foi a passagem dele por aí? Consta, tudo bom? Olha, é a clássica síndrome do vira-lata, né? Chega um governador
por incêndios violentíssimos por causa da incompetência da sua gestão e porque escolheram bombeiros trans ao invés de bombeiros baseados na competência técnica, e veio aqui tirar casquinha falando que ele defende o meio ambiente, né? Então, temos o Nilson que veio para cá, apareceu na mídia brasileira, não falou absolutamente nada de concreto, sequer a Califórnia doou algo para esse fundo, a menos até novas informações, né? Então, temos apenas uma passarela, tivemos a passarela de um governador que veio aqui fazer campanha eleitoral interna, mas que teve mais repercussão na mídia brasileira, que mais uma vez se confirma afeta da síndrome do vira-lata, do que pela própria mídia americana. Cauti, dá tempo para mais uma pergunta? O Segre está aqui conosco hoje no estúdio, também quer perguntar para você, Cauti. Cauti, boa tarde, boa noite. A imprensa internacional pegou a verdade sobre a COP30 porque nós temos licitações da comida para aquele que oferece o maior retorno. Está na licitação 12.060 de 2025. 100 mil árvores derrubadas para defender o meio ambiente. 160 geradores movidos a diesel para a sustentabilidade energética. O presidente que defende a exploração de petróleo perto de onde está sendo feito a COP30. É uma atrás da outra. E 5 bilhões de reais que foi utilizado permitia construir 35 mil Minha Casa Minha Vida, 700 mil famílias com saneamento básico, 16 hospitais completos ou 1.925 escolas. Isso foi refletido na imprensa internacional? Segre, boa noite para você também. Pois é, né? Isso começou a aparecer e muito na imprensa internacional. Estava lendo a imprensa suíça. Agora há pouco eu vi essa matéria dessa estrada devastada. A Bloomberg já escreveu disso também. Essa chamada Rodovia da Liberdade, que na verdade é um grande rodoanel aqui em volta de Belém, com 14 quilômetros de extensão, 30 quilômetros de largura, né, que foi feita às custas de centenas de milhares de árvores. Bem durante a COP, não acabou ainda. Inclusive foi prometida em 2020, estamos em 25, e como tudo por aqui atrasou, né? Então, essa rodovia da devastação, né, como foi chamada na mídia internacional, né, está causando fortes constrangimentos para o governo do Pará. O próprio Donald Trump, né, criticou, mas a mídia internacional, que com certeza não pode ser taxada de trumpista, também criticou isso, e outras também que já estão aparecendo por aqui. Por exemplo, a presença de 2 navios de cruzeiro que foram encomendados, foram contratados pelo governo brasileiro, ou seja, o imposto dos brasileiros, né, que estão aqui atracados em um bairro periférico de Belém, onde não há esgoto, a água não é potável, claramente não tem lixo na rua, né? Um bairro muito pobre de Belém, é um porto, era um terminal portuário comercial, né, de cargas. 2 navios gigantescos de luxo foram colocados na frente dessa favela, basicamente de Belém, que estão queimando todos os dias centenas de toneladas de diesel. Demoraram 15 dias, basicamente, para vir da Itália até aqui vazios, somente para hospedar estas 6 mil pessoas dentro desses navios. Estão a 40 quilômetros da COP, ou seja, uma pessoa que é hospedada lá tem que pegar tem que descer do navio que consome diesel, pegar um carro, fazer 40 quilômetros, entrar na COP, voltar mais 40 quilômetros e ficar no navio que continua queimando diesel 24 horas por dia. Isso por 20 dias, chegaram dia 4 de novembro, vão embora mais ou menos no dia 22, 23 ou até 24 de novembro, ou seja, um enorme desperdício de combustível, mais poluição, mais impostos brasileiros que são literalmente queimados para garantir navios de luxo na cara de uma favela de Belém, onde sequer há esgoto. Então, esse é o nível da hipocrisia que a gente está vivendo aqui na COP30. O Cauti, a pergunta que não quer calar, você já comprou a sua coxinha hoje? Não comprei porque não tenho coragem de pedir um reembolso para a revista Oeste. Então, vou me manter na sobriedade. Você está em jejum intermitente, então, durante a COP30. Muito bem. Eu vou te dispensar, que eu sei que você tem um voo para pegar, você está voltando para São Paulo, né? Então, bom voo, obrigada aí por estar conosco durante essa semana, trazendo todas as atualizações da COP30. E, ó, nada de reclamar do ar-condicionado aqui no estúdio de agora em diante, Cauti, porque quem sobreviveu à COP30 sobrevive a qualquer caos. Sem diesel. Boa noite, Cauti, bom retorno. Obrigado, boa noite, até amanhã.